Bom dia, meus amigos. Louvado seja Deus em mais uma manhã de domingo, nesse nosso estudo da Carta aos Romanos. Como sempre, eu peço que Deus os abençoe. É uma alegria, é um prazer poder oferecer esse trabalho ao reino de Deus, e minhas orações são para que, de fato, esses estudos possam alcançar pessoas que sejam edificadas por ele, que possam achar esse estudo interessante, que possam pensar e agregar alguma coisa para as suas vidas. Hoje eu não vou investir muito tempo na introdução não, porque eu tenho bastante coisa para dizer aqui. Então nós vamos, no nosso estudo de hoje, vamos começar a tratar dos versículos 24 até o 28. Aí, a exceção do versículo 25, que nós já vimos na aula passada. Então, se você não tem acompanhado as aulas, se quiser saber o que nós dissemos sobre este versículo e os anteriores, dá uma olhadinha aí nos nossos estudos para acompanhar, para saber exatamente do que é que nós estamos falando aqui, tá bom? Mas hoje, então, nós vamos iniciar aqui no versículo 24 do primeiro capítulo de Romanos, que nos diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Nesse momento do nosso estudo, acho que vocês já perceberam que é um momento delicado, né? Nós vamos tratar aqui de assuntos que muitas vezes as pessoas não gostam, as pessoas muitas vezes evitam, e de fato não gostam quando cristãos tratam desse assunto, né? Algumas pessoas realmente não gostam. Então é importante nós termos em mente o que é que Paulo está fazendo nesses 3 primeiros capítulos aqui do livro de Romanos, para que a gente saiba tratar direitinho dessas questões que ele vai analisar aqui nesse ponto. O apóstolo, ele sabia que a maioria das pessoas não se reconhecem como pecadoras e nem tem noção de como o pecado é algo terrível. A maioria das pessoas sente que, em termos gerais, é gente muito decente. Podem não ser perfeitas, mas não cometeram nada de tão grave. Não mataram ninguém, não roubaram bancos, não enganaram seus cônjuges, nem maltrataram seus filhos. São pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras que tentam ser bons vizinhos e têm essa consciência de que não cometeram nenhum pecado realmente escandaloso na maneira delas enxergarem as coisas, né? E por isso elas pensam que estão em paz com Deus. E do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo ele vai se esforçar para deixar bem claro para todas as pessoas que a relação delas com Deus não é tão boa assim quanto elas imaginam. Tem uma frase que aparece nesses versículos e a gente precisa dar uma atenção a elas, a esta frase, que é: Deus os entregou. Essa frase aparece 3 vezes aí nessa passagem que nós vamos estudar hoje. Cada vez que essa expressão aparece, aparece também a razão que explica por que é que Deus entrega essas pessoas.
Nos versículos 22 e 23, o apóstolo ele afirmou, como nós vimos, que as pessoas elas se tornaram tão loucas que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E o versículo 24 ele vai explicar. Por isso Deus as entregou. Então por quê? Porque elas trocaram a glória de Deus por essas imagens aí que nós vimos. Lá no versículo 25, Paulo ele diz que os gentios eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Lá no versículo 26, ele começa afirmando: por causa disso Deus os entregou. Então, por causa de quê? Porque elas trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram, né, aquilo que Deus criou, ao invés de adorarem o próprio Deus que é criador de todas as coisas. E finalmente, lá no versículo 28, Paulo diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. Então, nesses três textos, aquilo que motivou Deus a entregar à humanidade foi o fato deles se recusarem de forma insistente em o conhecerem como Deus, né? O que termina em idolatria. Então, quando esses textos dizem que Deus os entregou, não está querendo dizer que Deus não se importava mais com elas. Ele ainda esperava que todos, como continua esperando, que todos se convertam a Ele. Acontece que, ao invés de Deus mandar fogo e enxofre na cabeça daqueles que o rejeitam, Ele age de uma maneira muito mais sutil. E para aqueles que conseguem enxergar isso, essa maneira de Deus agir, além de ser uma maneira muito sutil, ela é uma maneira muito mais apavorante do que se de fato Ele mandasse fogo, enxofre e destruísse todas as pessoas. O que é que Deus faz? Deus simplesmente permite que as pessoas escolham a maneira como elas querem viver. E Ele também concedeu às pessoas a condição de terem que viver com as consequências dessas escolhas que elas tomam em suas vidas. Então, se você decidir se separar de Deus, Ele não vai mandar uma legião de anjos para te impedir de colocar essa decisão em prática. Na verdade, vai partir o coração dele, mas Ele vai deixar você ir. Nós temos uma parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, se você quiser dar uma olhada lá nessa parábola, e ela nos ajuda a entender, né, essa parábola do filho pródigo. Ali, o pai entregou o seu filho aos desejos egoístas dele. Ele permitiu que o filho escolhesse aquela vida que ele estava querendo levar, mesmo que o pai soubesse que aquela vida ia terminar numa tragédia. Ele não queria que o filho sofresse daquele jeito, que terminasse sua aventura num chiqueiro, né, como nós sabemos ali da história. Agora, mesmo assim, o pai deixou que ele saísse de casa. E em todo o tempo o pai estava ali esperando que o filho caísse em si e voltasse para casa. A humanidade pode ter sido deixada por Deus, mas as pessoas não foram esquecidas por Deus. Nessa vida, o pecador ele nunca é totalmente abandonado por Deus. Mesmo porque, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, assim como o pai da parábola, Deus ele está esperando que o pecador se arrependa e volte para Ele. Mas, se a pessoa morrer sem se arrepender, aí sim, ela estará separada do amor de Deus por toda a eternidade. Como disse C.S. Lewis, que não está aqui, os perdidos usufruirão para sempre a horrível liberdade que tanto reivindicaram. Na verdade, eu acho que está... Não está. Então, C.S. Lewis ele nos disse isso, né? Que os perdidos usufruirão para sempre a horrível liberdade que tanto reivindicaram. Então, aquilo que as pessoas querem, Deus dá isso para elas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E por isso eu disse que essa maneira sutil de Deus abandonar os pecadores aos seus próprios pecados, ela é muito mais atemorizante. Muito bem.
Antes de prosseguirmos para os próximos versículos, é preciso dizer que eu não tenho a intenção de ofender ninguém nesses estudos, tá? Como eu disse, é um momento delicado. Nós vamos tratar de assuntos que as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir. Alguns assuntos eles são bastante incômodos, né? E tem gente que preferia que os cristãos não tocassem nesses assuntos. Agora, de acordo com 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia ela é perfeita e ela contém tudo o que o ser humano precisa para ser perfeito. E sendo assim, ela vai tratar de todos os assuntos relacionados aos seres humanos. Ou seja, nenhum assunto vai ficar de fora. O ponto a que me refiro aqui é que a visão que será tratada é a visão bíblica concernente a esse assunto que nós estamos tratando. Então é para pessoas que se preocupam com o Deus bíblico, com a visão que a Bíblia traz sobre céu, inferno, sobre salvação, sobre castigo. Eu não posso e nem quero dizer como é que as pessoas devem viver suas vidas. Ninguém deve satisfação nenhuma para mim. Se o próprio Deus permite que as pessoas escolham a maneira que elas querem viver, quem sou eu para tentar interferir? Então tudo isso precisa ficar muito claro. Agora, portanto, não há preconceito ou desrespeito com quem quer que seja. Todos têm o direito de fazerem o que bem entenderem com as suas vidas. Qual que é o meu papel aqui? O meu papel aqui é tentar demonstrar com o máximo de precisão as informações contidas especificamente aqui nesse estudo que nós estamos fazendo do livro de Romanos. E se você quer saber o que é que eu acredito que nesse mundo a pessoa ela tem a possibilidade de escolher como que ela quer viver, mas que ela terá que prestar contas de suas ações ao próprio Deus. Da mesma forma que eu também terei que prestar contas daquilo que eu faço, das decisões que eu tomo. E de acordo com a Bíblia, nós seremos julgados por termos vivido de acordo com a vontade de Deus ou não. E essa vontade de Deus a ser seguida, ela se encontra claramente nas Sagradas Escrituras, né? Ou seja, na Bíblia, que é da onde nós estamos tirando todos esses estudos. Então isso serve de alerta para mim, para a maneira como eu conduzo a minha vida, e o que eu procuro fazer é passar esse alerta adiante, para aqueles que porventura vierem a acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, e aqueles que discordarem, sigam suas vidas, não se preocupem comigo, pois como eu disse, ninguém deve satisfação a mim, e eu jamais vou cobrar nada de ninguém. E para quem quer continuar aprendendo sobre a vontade de Deus na Bíblia, esses vão seguir aqui no estudo comigo, e nós vamos continuar analisando esses textos, tá? Então, depois de falar sobre os ídolos nos versículos 22 e 23, Paulo ele vai nos dizer aqui no versículo 24. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Estou. Versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Então, por causa dessa idolatria dos seres humanos, Deus ele os entregou à impureza sexual. Quando os seres humanos se afastam de Deus, eles perdem os limites morais. Podemos perceber entre os sintomas de uma sociedade que esteja se tornando decadente algumas características, como o aumento da permissividade sexual. E aqui é o aumento da tolerância. Eles queriam fazer sempre mais e pior, e querendo que tudo isso fosse aceito como normal na sociedade. Em segundo lugar, é uma demanda por liberdade sexual. Então, quanto mais dessa liberdade eles tinham, mais eles queriam. Ou seja, alguns dentre eles eram ainda mais pervertidos do que a maioria. E eles lutavam para poder fazer o que eles quisessem sem que ninguém pudesse reclamar, sem que ninguém pudesse contestar, muito pelo contrário. Eles queriam que aquilo fosse aceito como normal dentro da sociedade. E, em terceiro lugar, uma extensa promiscuidade sexual. Então, eles não se preocupavam em ser fiéis ou em ter parceiro fixo. Eles se permitiam ter vários parceiros e o que eles queriam era ter cada vez mais mesmo, né? Eles queriam que isso fosse ficando cada vez mais normal dentro da sociedade.
E pensando ali na sociedade romana, né, que era o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa carta. Então, os templos pagãos naquela época, eles eram conhecidos por seus prostitutos. E quando eu falo prostitutos aqui, é tanto homens como mulheres, tá? E eles praticavam todo tipo de perversão sexual por um determinado preço. A imoralidade sexual ela era desenfreada entre os adoradores de ídolos, não somente nos cultos no templo, mas também no cotidiano da vida deles. A idolatria em Roma fez com que as pessoas vivessem de uma forma cada vez mais pervertida, e essa perversão ela partia dos próprios templos. Eu estou estudando um pouquinho até a história contada por Heródoto, e nós vemos algumas histórias assim que são impressionantes. Algumas cidades elas obrigavam que todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, elas fossem até o templo para se prostituir aos estrangeiros. Tá? Então, assim, elas ficavam no templo e os estrangeiros entravam ali e escolhiam entre as mulheres que estavam lá uma que eles quisessem ter relações. Aí eles jogavam moedas aos pés daquelas mulheres e aí levavam-nas e tinham relações com elas. E todas as mulheres eram obrigadas a passar por isso pelo menos uma vez na vida. E a coisa é impressionante, porque as mulheres bonitas, em poucos dias ali, elas faziam, alguém as escolhia, e elas podiam sair do templo depois que tivessem essa relação. Mas as mulheres que eram feias, elas chegavam a ficar 3, 4 anos ali, esperando que até que algum estrangeiro fosse e as escolhesse. Então, assim, tem histórias que são escabrosas, eu posso dizer assim, mas não é o foco do nosso estudo aqui, é só para a gente ter uma ideia, né? Então essa perversão, ela continuava todos os dias. O dia a dia de muitas pessoas, ele era voltado principalmente para satisfazerem os seus desejos sexuais. Isso não era algo que eles faziam só no templo, só de vez em quando, era a rotina deles. Não é difícil perceber que essas palavras não servem apenas para a sociedade romana antiga, né, daquela época. Nossa sociedade hoje em dia ela transpira sexualidade por todos os poros. A maioria dos filmes, propagandas traz cenas de sensualidade, mesmo que a história não tenha nada a ver com isso. Livros, séries, sem falar de músicas hoje em dia, tem algumas músicas que são tão obscenas que elas deveriam ser proibidas de ser tocadas em público. E muitas vezes eu sou obrigado a estar com meus filhos pequenos dentro de casa, hoje nem tão pequenos mais, mas quando eram pequenos, e essas músicas horrorosas tocando, e eu não tinha o que fazer, né? Então, sexo antes do casamento é mais do que considerado normal. Na verdade, o que estranha é quando alguém diz que pretende casar virgem. Tem uma certa avó que ela disse uma vez que os jovens de hoje eles vivem com a moral de um gato de rua. E esse estilo de vida ele se tornou tão normal para a sociedade que discordar faz com que as pessoas se sintam ofendidas. Você não pode discordar dessa maneira delas viverem. Ou seja, dizem que cada um pode viver do jeito que quiser, mas na prática só funciona se esse jeito de viver for o jeito que eles querem, né? For o jeito deles. Agora, se escolhemos viver procurando seguir a vontade de Deus na Bíblia e falamos nesses assuntos, eles dizem: por que é que vocês estão se intrometendo nas nossas vidas? A gente não está fazendo mal a ninguém, né? Deixa a gente quieto. Eles querem proibir a gente inclusive de tocar nesses assuntos. Agora, quando eles dizem que não estão fazendo mal a ninguém, não é bem assim, né? Na verdade, eles estão. Eles podem estar prejudicando alguns de seus familiares ou outras pessoas que gostam deles, e na verdade eles prejudicam a sociedade como um todo, porque relacionamento íntimo fora do casamento, ele enfraquece a ideia de família, né, a ideia do próprio casamento, que são os fundamentos para uma sociedade saudável. A família ela é a menor instituição social e é a partir dela que se constrói a base para uma sociedade saudável. E além desse prejuízo social, também existe o prejuízo pessoal, né, o prejuízo individual. E eu sei que para aqueles que não acreditam, esse argumento não fará sentido, mas a Bíblia ela ensina que o nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo. E quando você entrega seu corpo aos prazeres carnais, você está fazendo dele o templo do maligno, não o templo de Deus. Bom, e agora vamos para outra questão que é bem polêmica. O texto bíblico no Novo Testamento mais claro contra o homossexualismo. Tá? Então,
Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26 aqui. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu espero conseguir terminar esse texto hoje, mas se não der tempo a gente completa ele semana que vem, tá? Nós podemos observar esses textos que estamos estudando no capítulo 1 de Romanos como se Paulo estivesse descrevendo como a humanidade vai se afastando de Deus e como isso faz com que ela vá descendo os degraus da moralidade e mergulhando cada vez mais fundo na perversidade. Porque ao se afastar de Deus, a humanidade cai em idolatria. Estando distante de Deus, começam a se tornar imorais e não darem importância para a fidelidade. O relacionamento íntimo não é mais apenas para casados, mas pode ser praticado sempre, com quem e com quantas pessoas quiser. E quanto mais vão praticando essas coisas, mais vão gostando e vão querendo sempre mais. E o resultado disso é que Deus os abandona, ou seja, Deus os entrega para esse estilo de vida. E Paulo diz que Deus os entrega a paixões vergonhosas. Então, por causa disso, Deus as entrega a paixões vergonhosas. Paulo não disse nenhuma novidade para aquelas pessoas. Todos sabiam muito bem como que era a sociedade romana. Havia muitos divórcios naquela época. Sabe-se, por exemplo, de uma mulher que teve 8 maridos em 5 anos. Isso está relatado na história, tá? E até mesmo um caso narrado por Juvenal, que foi um poeta e escritor lá do primeiro século, e ele conta em uma das suas sátiras que Messalina, que é essa representada aqui, ela era a esposa do imperador Cláudio e ela tinha o hábito de abandonar o palácio real pelas noites para servir em um bordel, por causa de uma luxúria que ela tinha que era totalmente insaciável, né? Então, o passo seguinte nessa descida ladeira abaixo, na perca da moralidade, é o que vem descrito nesses versículos, né? Então, depois de Paulo dizer que eles estavam entregues a paixões vergonhosas, ele diz que mulheres e homens começam a abandonar o jeito natural de se relacionarem. Então, algumas coisas me parecem, na verdade, bem estranhas quando a gente trata desse assunto, né? Porque as pessoas elas fogem do óbvio, daquilo que é lógico. Por exemplo, deveria ser evidente para qualquer conhecedor da anatomia do corpo humano que é contrário à natureza do homem ter relações sexuais com outro homem. E ninguém está sendo preconceituoso quando diz isso. É apenas um fato relacionado à anatomia humana. E quando Paulo diz que as mulheres trocaram suas relações naturais por outra, a palavra trocaram que aparece aqui é a mesma que apareceu lá no versículo 23, quando diz que as pessoas trocaram a glória de Deus por imagens. Ou seja, se os homens fizeram uma péssima troca quando abandonaram Deus por ídolos, as mulheres fizeram uma troca trágica aqui, né? Mudando as relações naturais com homens por relações contrárias à natureza com outras mulheres. Quando o texto diz que homens abandonaram as relações naturais com as mulheres, lá, quando a gente olha para o grego, traz a ideia de que eles rejeitaram de propósito se relacionar com essas mulheres. Então foi um ato consciente. Eles decidiram fazer isso. E por que eles fizeram isso? Porque eles se inflamaram de paixões uns pelos outros. E esses se inflamaram quer dizer que eles começaram a queimar, começaram a arder de desejo. E esse desejo, essa paixão, de novo olhando para o grego, pode ser traduzido como lascívia, como luxúria. Ou seja, esses homens que começaram a se sentir atraídos uns pelos outros
ao invés de entenderem que esse sentimento era contrário à natureza e de repente procurar controlar esse sentimento, eles fizeram o contrário. Eles se entregaram a esses maus desejos, a essa lascívia, a essa luxúria, e Paulo diz que assim começaram a cometer atos indecentes. E Paulo ele vai fazer uma descrição muito dura da opção desses homens, né? Ele vai dizer: começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E Paulo ele termina esse trecho dizendo que esses atos são uma perversão, como nós estamos vendo aí, né? Quando nós olhamos para a edição da Almeida Revista e Atualizada, ela traduz apenas como erro. Essa palavra aí que aqui foi traduzida por perversão na NVI, a Revista Atualizada, ela traduz apenas como erro. E eu vou colocar aqui alguns significados do dicionário para essa palavra perversão, para a gente ter uma ideia do que é que está sendo tratado aqui. Então, o que quer dizer perversão, de acordo com o nosso dicionário? Perversão é a ação ou efeito de perverter, de contrariar as leis da natureza e da vida moral. Também é o estado da pessoa que apresenta devassidão, obscenidade, perversão sexual. E como os antigos se referiam a essa palavra, né, é um termo que se referia ao comportamento ou prática sexual que não eram considerados normais. Então eu acho que aqui fica bem claro o conceito de ser contrário àquilo que é natural, que é contrário à natureza. Ou seja, né, contrário àquilo que é normal. E também que essa opção ela está ligada à ideia de devassidão, que é a imoralidade, que é a obscenidade. No grego, a palavra que é traduzida por devassidão na NVI, essa palavra que nós estamos tratando, simplesmente quer dizer abandono do caminho certo. Então, existe um caminho que é certo, um caminho que é natural a ser seguido, e quando nós começamos a estudar esse trecho a partir lá do versículo 28, eu disse que qualquer coisa que o ser humano fizer, que seja contrário ao propósito de Deus, contrário à forma natural para a qual aquilo foi criado, seria um erro, ficaria pior, ficaria estragado. E essa é a ideia, que diante de Deus os homossexuais eles não estão no caminho correto, mas eles estão andando no caminho errado. Existem pessoas que tentam distorcer essas palavras de Paulo, dando outras interpretações, mas o texto ele é muito claro, e o que temos é muito claro essa condenação contra a homossexualidade, tanto de homens como de mulheres. Outros dizem que Paulo foi muito rígido aqui nessa passagem, que ele era muito careta, vamos dizer assim, e que ele deveria ser desconsiderado, né? As pessoas não deveriam levar em consideração aquilo que ele diz. Mas aqueles que creem, que sabem que os escritos de Paulo presentes no Novo Testamento foram todos inspirados pelo Espírito Santo. Para nós não há dúvida com relação a isso. E Paulo ele foi bastante duro, e foi bastante direto, porque essa é a maneira de lidar com essas questões. Tanto naquela época, como também nos nossos dias. Se nós pensarmos que 14 dos 15 primeiros imperadores romanos eles eram homossexuais assumidos, também que muitos dos filósofos gregos não seguiam os padrões morais, sexuais, vamos dizer assim. Agora, nós sabemos que Paulo ele ensinou que nós devemos respeitar as autoridades. E ele mesmo fez citação de alguns filósofos. Ou seja, nós não devemos destratar nem desrespeitar nenhuma dessas pessoas. Agora, nós temos que deixar claro o nosso entendimento de que diante de Deus essas opções elas são abomináveis. Ainda que entre a sociedade isso seja normal, que todos eles mereçam igual respeito, pode não ser popular ou politicamente correto falar contra a homossexualidade, mas as escrituras elas ainda dizem o que sempre disseram, que a homossexualidade ela é errada diante de Deus, que atos homossexuais são pecado. É interessante que Paulo tenha retratado a homossexualidade como uma consequência sofrida quando Deus entrega as pessoas para satisfazerem seus próprios desejos sexuais.
E depois de dizer que eles começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, ele diz que receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É difícil saber exatamente o que é que Paulo tinha em mente quando ele falou desse castigo que eles receberam. Talvez ele estivesse pensando em doenças sexualmente transmissíveis, mas essas doenças não atingem apenas os homossexuais. Temos também o fato de que muitos perdem a sua identidade. Quando uma pessoa não tem mais a possibilidade nem de se definir como eu sou um homem ou eu sou uma mulher, tudo pode ficar muito confuso. O ser humano normalmente ele já se pergunta quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E quanto mais nós nos afastamos de Deus e do propósito para o qual fomos criados, mais confusos e perdidos nós podemos ficar. E por conta disso, se um ser humano que tem uma vida biológica normal já enfrenta problemas psicológicos, quem opta por uma vida homossexual pode ter ainda muitos mais problemas, problemas psicológicos aí. Mas talvez Paulo ele estivesse apenas se referindo à dificuldade em geral que essas pessoas que fazem essa escolha normalmente sofrem. E deixando claro que tudo isso aos olhos de Deus é uma merecida punição. Uma coisa que dificulta muito quando tratamos esses temas ligados à homossexualidade é que as pessoas tendem a tratar esses assuntos de forma isolada. Muitos que se dizem cristãos discriminam essas pessoas, tratam de forma agressiva ou pelo menos têm pensamentos agressivos e discriminatórios contra eles. Dizem que são pervertidos e que vão para o inferno se não abandonarem o homossexualismo, e isso não é bem verdade. O homossexual ele pode chegar à conclusão de que não quer mais viver dessa forma e realmente passar a ter uma vida hétero e mesmo assim ir para o inferno. O problema é que essas pessoas colocam o homossexualismo como se fosse um pecado de uma categoria diferente, uma categoria pior, mas não é. O homossexualismo é um pecado como qualquer outro. Um homossexual que for condenado ao inferno, ele não será condenado apenas por ser homossexual, mas por ser um pecador e por não se arrepender dos seus pecados. O homossexualismo é apenas um dentre uma lista muito grande de pecados que essa pessoa tem. E assim como eu, e como qualquer outra pessoa. A diferença é que alguns de nós se arrependem de ser pecadores. E estes têm a oportunidade de fazerem parte da família de Deus. Mas não porque se arrependeram de um pecado específico, mas se arrependeram de ser pecadores. Se trata dessa condição que todos nós temos, de mesmo sabendo que o pecado é uma coisa terrível, ainda continuamos a cometê-los. E eu me arrependo por eu ser um pecador. Agora, o mentiroso, ele não pode se arrepender apenas da mentira. Assim como um adúltero não pode se arrepender apenas do adultério. Todos precisamos nos arrepender dessa condição de pecadores que nós temos. Nos arrepender de sermos pecadores. E isso trata de absolutamente todos os pecados que nós podemos cometer. A questão crucial é entender a diferença entre um pecador arrependido e um pecador que peca deliberadamente, ou seja, não se importa com isso. Ele peca de forma intencional, ele peca de propósito, ele peca de forma consciente, ele peca gostando, na verdade, né? Ele quer pecar mesmo, é isso que ele quer, ele está satisfeito com essa condição dele. Então, assim sendo, um adúltero que viva cometendo adultério e que não se importa com isso, que gosta de viver dessa maneira, não pensa em mudar, se ele não se arrepender, ele terá que enfrentar as consequências das suas decisões. Da mesma forma, um homossexual que não acha que tem nada de errado com a sua forma de viver. Mas o mentiroso, ainda que passe toda a sua vida num prédio de igreja, mas não lute contra esse pecado, que goste de mentir, ele está correndo o mesmo risco. Mesmo risco que um homossexual que não se arrepende, que continua vivendo no seu homossexualismo sem se importar com isso. Ainda que alguns deles frequentem igreja.
Por isso eu estou tentando deixar claro que não faz nenhum sentido tratar um homossexual de uma forma grosseira, mas a sua vizinha, que pode até te parecer uma pessoa boa, mas que não crê em Jesus, aí você trata ela de uma forma digna, de uma forma carinhosa. Ambos, se não se arrependerem dos seus pecados, eles vão ter o mesmo destino. Outra coisa é não pensar em todos os homossexuais como sendo pessoas que vivem de uma forma promíscua, de uma forma pervertida. Muitos deles são cidadãos honestos e procuram ser fiéis aos seus parceiros. Eles muitas vezes acreditam estar em um casamento da mesma forma que um homem e uma mulher. Eles estão cegos. Eles não são más pessoas para a sociedade, vamos dizer assim. Então, neste caso, eles são como muitos jovens que têm uma vida sexual ativa antes do casamento. Eles estão em pecado. Mas porque a sociedade acha normal isso, eles acabam achando que é normal viver assim também. É claro que todos nós temos uma consciência e até certo ponto nós temos uma boa noção do que é certo e do que é errado. Mas quando fazemos o que é errado durante muito tempo, a nossa consciência ela acaba se tornando insensível. Então, do mesmo jeito que não saímos por aí desrespeitando todos os jovens que conhecemos, muitos desses jovens até dentro da igreja, como também não saímos desrespeitando os nossos vizinhos, nós temos que aprender a fazer o mesmo com essas pessoas, que socialmente falando são pessoas boas, mas que vivem no pecado da homossexualidade. E entender que eles precisam ouvir sobre Jesus do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. E acreditar que se eles entenderem sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, eles também podem se arrepender e podem ser salvos. Agora, como nós vamos pregar o Evangelho para essas pessoas se nós formos agressivos e preconceituosos com elas? Então, isso é para todos nós pensarmos. Tá? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, onde, por exemplo, esse humorista, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, faleceu essa semana, e há uma discussão na internet, né, alguns que se dizem crentes que o ofenderam, que disseram que ele tinha que se arrepender da vida que ele vivia, que ele ia para o inferno. Não é dessa forma que a gente lida com essas situações. Essas pessoas têm essa tendência que eu estou falando, de tratar o pecado da homossexualidade de uma forma diferente. Né? Como se os homossexuais eles estivessem intencionalmente agredindo a igreja, agredindo a religião, e muitas dessas pessoas elas estão cegas. E como que elas vão abrir os seus olhos se os cristãos tratam elas como uma classe de seres humanos mais baixa? Né? Como que eles vão ouvir os cristãos dessa forma? Então temos que pensar nessas coisas, temos que rever muitos dos nossos conceitos. Muitos dos nossos jovens estão com a mente confusa por causa dessas coisas todas. Por quê? Muitas vezes porque nós não ensinamos para eles o que é que a Bíblia diz. E aí quando eles crescem e vão amadurecendo e vão convivendo com essas pessoas, eles percebem, poxa, essas pessoas não são pessoas ruins. Eles não fazem mal, eles não estão adorando o diabo. E lá na igreja ficam falando mal deles. Então, isso causa uma confusão na cabeça dessas pessoas, desses jovens, e muitas vezes eles acabam se aproximando dessas pessoas que hoje em dia estão por todos os lugares da sociedade, acabam se sentindo comovidos por eles, acabam abraçando a causa deles, e alguns dos jovens, inclusive, acabam se tornando como eles. E tudo isso faz com que eles se afastem da igreja, porque eles veem a igreja como algo preconceituoso. E quando eles convivem com essas pessoas, não faz sentido para eles tratar essas pessoas de uma forma diferente. Então, como eu disse, tudo isso é para que nós pensemos. Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos jovens. Temos que educá-los, temos que ensiná-los, para que quando eles se tornem adultos, eles saibam as escolhas que eles estão fazendo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Como eu disse, eu espero que esse estudo possa ser útil. É o que, de fato, as minhas orações para Deus são nesse sentido. E Deus, assim permitindo,
Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para continuarmos esse nosso estudo. Que Deus abençoe a todos.